Queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o pastor Luiz da Igreja Vida Renovada, em João Pessoa, na Paraíba, e gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a devocional de hoje, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz o seguinte: Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém? Essas são as palavras do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você já percebeu como nós fazemos planos em nossas vidas? Nós passamos grande parte do nosso tempo elaborando um futuro, elaborando um presente. Fazemos planos para nós, fazemos planos para nossas famílias, fazemos planos para a comunidade, para os outros, né? Para a nossa igreja. Nós somos, na realidade, fazedores de planos que existem na face da terra. O ser humano é assim, nós construímos planos e queremos que todos eles sejam realizados. Mas, na realidade, nós sabemos que nem todos os planos que nós traçamos para as nossas vidas são realizados. E eu tenho isso não como um descuido ou então uma falta de capacidade no executar, mas eu tenho isso como um cuidado, a graça e a misericórdia do Senhor na nossa vida. Porque se todos os nossos planos fossem realizados, com certeza a nossa vida, as nossas vidas, seriam verdadeiras tragédias. Viveríamos no inferno, porque a maioria dos planos que nós traçamos para nós e para as pessoas que nós amamos tem a ver com a nossa carne, tem a ver com o nosso desejo pessoal, muitas vezes um egoísmo exacerbado, muitas vezes uma falta de amor ao próximo, muitas vezes a direção egocêntrica. Os nossos planos geralmente são traçados para o nosso bem-querer. E isso talvez não agrada a Deus, é por isso que o Senhor lá de cima, Ele coloca a sua mão e breca alguns dos nossos planos. Woody Allen, um cineasta norte-americano, ator e também escritor, ele disse uma frase que eu gosto muito de citá-la, porque ele fala o seguinte: Deus, Ele deve dar muitas risadas quando nós apresentamos a Ele os nossos planos. E é verdade, deve sim. Me recordo que quando criança, aquela tão famosa pergunta que os pais fazem para os filhos: o que você quer ser quando crescer? E eu me lembro que na minha inocência eu dizia que queria ser um médico, ou então um engenheiro, um aviador, e ao mesmo tempo eu delirava, dizia que queria ser um super-homem, queria voar, queria ser um imbatível, um imortal. E hoje eu compreendo o olhar do meu pai para mim quando eu falava essas coisas. E em momentos ele balançava a sua cabeça em sinal de aprovação. E em alguns momentos ele sorria, como se dissesse: coitado, ele não sabe o que está dizendo, eu vou protegê-lo. E assim também é Deus, é o nosso Pai Supremo. Muitas vezes, quando nós apresentamos a Ele os nossos planos, o Senhor olha para nós, e alguns planos que nós traçamos, Ele balança a sua cabeça em confirmação, mas eu tenho certeza que na maioria dos nossos planos, o Senhor, Ele age como meu pai agia. Ele dá um sorriso e diz: eu vou protegê-lo. Assim o Senhor age conosco, age com os seus filhos. É por isso que muitas vezes os nossos planos não são realizados,
porque o Senhor, Ele interveio na vida daqueles que o adoram, que o amam, e o Senhor nos concede a graça de nos proteger todos os dias. Fazendo ou não planos, nós como servos do Senhor Jesus, nós temos que ter a certeza que Deus, Ele tem planos para a minha vida e para a sua vida, amém? Deus, Ele já fez planos para nós. Para cada ser vivo, para cada homem, para cada mulher, para cada criança, Deus tem um propósito e Deus tem um plano para as nossas vidas. Mas o que faz com que os nossos planos sejam realizados? O que faz com que os nossos planos sejam realizados e com sucesso? Primeiro vem a avaliação da nossa mente, da nossa intelectualidade e da nossa fé. Em fazer com que todos os nossos planos, todos os nossos projetos estejam em conformidade com as coisas do céu. Quando nós fazemos tudo aquilo que é santo, quando nós almejamos aquilo que é sagrado, quando nós almejamos aquilo que é bom, aquilo que é frutífero, aquilo que vai edificar a igreja do Senhor, e colocamos como base nos nossos planos, o Senhor, Ele coloca a sua mão e nos abençoa. E o nosso sonho, os nossos projetos, os nossos planos são realizados porque o Senhor assim o fez. Nós pedimos, nós programamos, nós planejamos de acordo com a vontade e a conformidade do Senhor Todo-Poderoso. Tem pessoas que fazem planos para ficarem ricos. E acontece de muitos ficarem ricos, milionários, bilionários, trilhardários. Mas eu faço para você a seguinte pergunta. Quando esse homem milionário, bilionário, quando ele falecer, eu quero que você me responda: o que a mais ele vai levar no seu caixão do que aquele que faleceu sem ter sequer um copo de água para beber? A resposta você já sabe. A resposta você já sabe. Nós não levamos nada dessa terra. Podemos ter o maior patrimônio da humanidade, mas quando o Senhor apagar as nossas velas, não levaremos nada. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que nós não devemos fazer plano para ficar ricos? Sim, nós devemos planejar ter uma vida rica nessa terra, uma vida abundante. Isso não é pecado, ser um rico, ser um milionário, isso não é pecado. Desde que os planos do Senhor, desde que quando você fez um plano para enriquecer, desde quando você elaborou essas metas, esses projetos, os seus planos estejam em conformidade com o Senhor. Quando você decidiu planejar se enriquecer, você também decidiu amar a Deus sobre todas as coisas. Você projetou, você colocou ali na sua organização de projeto, de planos, amar o próximo como a ti mesmo, ajudar os enfermos, ajudar os mais necessitados, colaborar para uma sociedade mais justa. Se isso está inserido no seu plano de enriquecimento, o Senhor vai colocar a tua mão. Mas acontece, meu irmão e minha irmã, que nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de algo maior, algo que vem do céu, algo sobrenatural. Nós estamos falando sobre o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Para a vida de cada um de nós. Porque nós, por mais sábios que nós sejamos na face da terra, nós não sabemos pedir, nós não sabemos clamar, nós não sabemos planejar, porque ainda os nossos olhares, as nossas mentes ainda estão focadas nas coisas da terra. Os planos de Deus, eles são maiores do que o nosso. Veja só o que diz a palavra de Deus, que está em 1 Coríntios,
capítulo 2, verso 9, em relação àquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida também. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Nós sempre citamos aquele verso de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a igreja do Senhor, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, nós buscamos dia após dia crescer na palavra do Senhor e buscar uma conformidade com o céu. E nós queremos amar o Senhor com a máxima intensidade possível. E temos que aprender a desejar os planos que venham a agradar o coração de Deus. Então, quando você for planejar algo, quando você for pedir a Deus uma direção para um futuro, para a sua vida, para a vida de alguém, para a da comunidade, da sua igreja, antes de tudo, lembre-se que o nosso objetivo não é apenas estarmos aqui na terra, mas é a glória da segunda casa. Foi para isso que o Senhor Jesus veio à terra e morreu por todos nós. Todas as vezes que você planejar algo, eu peço a você, meu irmão, a você, minha irmã, que você dobre o seu joelho, que você dobre o seu coração, que você converse com Deus, que você peça direção ao Espírito Santo do Senhor, para que nos seus projetos, para que nos seus planos venha estar incluído, venha estar inserido a vontade de Deus. Que haja amor, que haja graça, que haja misericórdia nos seus planos. Porque os planos daqueles que servem a Cristo não são para as vidas da terra, não são para as coisas da terra. A nossa esperança em Cristo não é para a terra, porque se assim fossem, como diz a palavra, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Todos os nossos planos, todos os nossos objetivos, todas as nossas atitudes e todos os nossos sonhos têm que estar em conformidade com as coisas do céu. Amém? Que Deus toque no seu coração, que essa palavra possa fazer frutificar na tua vida e na vida de muitos. Na vida de muitos. Porque, lembre-se, você pode e deve ajudar na obra da propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, tenham todos um excelente dia e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa manhã, em nome de Jesus.